Boa noite. Boa noite, pessoal. Salve Lazare Souza. Beleza? Felipe Sona, Daniel Roque, Carlos Queiroz, Amanda Comaceto, Board Game Box. Beleza? Opa, De, tudo bem? de novo você, Daniel. É isso, rapaz. E você, Todo dia é isso, cara. você começou baixinho por causa do horário, Ah. né? Respeito o horário do silêncio, é isso? São 11 da noite, nesse Não, exato momento. não, 11 da não. noite. Até porque, eu não sei se você sabe, mas eu tava dando aula, tinha uns 20 minutinhos atrás, eu tava dando aula. Ah, eu tava E nessa aula rindo, também. falando alto, tava Ih, rapaz, rindo, tava falando nessa aula. alto. Porra, relaxadaço, liberado, não tem esse problema não. Olha aí, olha aí. O Ó, pessoal já já o primeiro selo já rolou aí, comprando Fabrício selo aí. Lamas. É isso Coisa aí. boa. Fabrício Lamas, deve ser dono do restaurante Lamas aqui no Largo Machado, Daniel. Ah, coisa boa, Parece hein? que Coisa é, boa. parece que o homem é dono de lá. Vou escrever aqui, Daniel. Como é que é o número hoje? 266, 266. 266. Bate-papo. 266, bate-papo número 266, pessoal chegando. Aí, Alessandra comprou um selo, muito obrigado. Bahai comprou um selo também, muito obrigado. Aí, tô dizendo que você estava falando mal de mim antes de eu chegar, hein? Olha aí, olha aí, olha A aí. parte boa é que tá tudo gravado. Você vai saber exatamente o que eu falei de você. Mas eu tenho que assistir, Tanguy, assistir você falando. Não gosto de assistir você falando, não, rapaz. Ô, Daniel, se você sabe que eu comecei falando baixo, você assistiu no caso, né? Ah, é verdade, cara. Eu acho que eu me É, contradisse, então. acho que rolou uma Kika contradição. Benevides comprou um selo, muito obrigado, Kika. Pessoal comprando selos, boa noite, gente. Bem-vindos, Pronto. bem-vindas. Lá vamos nós para mais uma live do Petit Jornal. Hoje às 11 da noite, excepcionalmente, né? Por conta aí Eu da perdi, aula do eu, Petit Curso que estava rolando. eu perdi a conta do número do dia da guerra, 67 hoje, né? Acho que sim. Pelo menos ontem você 67. disse que era 66, então hoje é 67. 67, é isso. Então estamos aqui Dia. prontos, gente. Pessoal chegando, vamos chegando, gente. Mais uma live número 266. Estão te chamando de Delensky, Daniel. Eu não entendi por que estão chamando de Delensky, cara. O que é que Ah, rolou aí? rapaz, você sabe, deve ser Daniel Zelensky, né? Aí Ah, Douglas é? comprou um selo, muito obrigado, Douglas. Ô Tanguy, Uma hora dessa, posta que lá, aqui, ô Mariana, uma hora dessa, porque aqui é trabalho, né? A gente que é estava trabalhando até trabalho. agora há pouquinho. É. Ô Tanguy, Fala aí, cara. bota lá no YouTube, quando você postar o vídeo, o Pix no YouTube, O entendeu? Pix. Importante, Botarei. né? Tá Porque bom, tá bom, vou botar lá. aqui na live no Instagram o pessoal pode contribuir com selos e no YouTube pode contribuir com Pix. É isso. E, ó, só falar pro pessoal segurar a peteca aí, que daqui a pouco a gente vai dizer qual é a próxima aula gratuita, tá? Que vai rolar Ah, é verdade. É terça-feira que verdade. vem, tá? Terça-feira que vem tem aula gratuita. Vocês não perdem por esperar o tema, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quem quiser ir chutando o tema aí, fica à vontade, tá, gente? Pode falar aí o que vocês acham que é. Menos quem Não, assistiu a aula agora há pouco e já tem informação. Ah, o sindicato não permite que a gente trabalhe essa hora, está perguntando aqui, não permite. Não permite. ô, Daniel, Estamos a numa gente clara trabalhou domingo e violação feriado. trabalhista. É, Estamos numa clara violação trabalhista, é impressionante isso, né? Porque 11 da noite, 11h04 da noite exatamente, estamos aqui para começar o bate-papo, para falar sobre o acontecimento de hoje. É isso, tem muito trabalho aqui nesse Petit Jornal, mas muito, é cara, muito trabalho. prazeroso, é muito legal. O pessoal retribui, divulga, apoia. É muito bacana, cara, é muito bacana o projeto do Petit Jornal. Formamos aqui uma comunidade de amigos muito legal também. O pessoal está interagindo, o pessoal se conhecendo, tá aqui, trocando contatos. Isso é É coisa boa. isso. Eu ia falar do Petinder, mas eu não sei se o plantão tá ativo hoje, né? Tem o Petinder rolando aí, que a gente Ah, é verdade. É verdade. é, A gente é moderador, é isso, Tanguy? a gente não é nada, não pode ser A gente nada. tá certo. Ó, o Aleguto comprou selo aí também. A Beatriz Martinez disse que vai ficar quieta, é isso, por favor, né? Vocês têm informações privilegiadas. O pessoal está dizendo que a gente está atrasado, cara. Não, terça-feira o horário é esse. Infelizmente, É, terça-feira terça-feira, o o horário é horário é esse mesmo. 23 horas. O dia é salgado na terça-feira, Olha aí. brabo.
Então amanhã a gente Terça-feira. volta para o nosso tradicional horário de 22 horas, né? Mas terça-feira a gente dá aula às 9, a aula termina 10h40, 10h35 e tal, então a gente começa às 22 horas. Quer começar, Daniel? O que você acha, cara? Vamos começar. Acho que Vamos tá no começar. momento aqui. Tá no Então, bora. momento, vamos lá. Foi gravando aqui. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Hoje é o episódio de número 266 do BP, do bate-papo do Petit Jornal. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 6 minutos da terça-feira, 3 de maio. E vamos com a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos das últimas horas da economia e da política internacional. Tanguy, eu quero começar falando sobre o retorno do chato, o retorno do cara que liga mais do que call center, o retorno do cara que efetivamente pegou o telefone hoje e ligou para o Putin, ele, Emmanuel Macron. Daniel, você estava doido por essa piadoca. Você estava doido para ele voltar a ligar. Eu estava mesmo. E eu fui analisar. Eu fui analisar. A última vez que Emmanuel Macron ligou para Putin foi no dia 29 de março. Porra, Mas Daniel, passou o mês de abril inteiro. Eram eleições. Não estava ocupado nada, Daniel. Ele estava olhando para o celular, falando assim: toca celular. Toca celular. Porque sabe quando você fala assim: não vou mais ligar. Mas rola aquela expectativa no fundo do seu coração que fala: porra, fiz um doce aqui, mas, pô, tô esperando um retorno. Será que só eu procuro? Só eu que procuro? Só eu que ligo? Eu fico com essa fama de chato. E, porra, não tem uma retribuição. E Putin não. Putin tem coração de pedra. Putin tem coração de gelo. Não ligou de volta. Então, hoje, Macron se humilhou, Daniel. Não, hoje foi humilhação mesmo. Pegou o telefone, disse que não ia mais ligar desde os eventos lá em Bucha. Não ia mais ligar. Mas hoje, Daniel, a solidão machucou o coração dele e ele ligou. E você sabe qual é o problema de quando você fraqueja, né, Tanguy? Quando você fraqueja, o outro lado pisa em você. Percebe, exatamente. Percebeu a fraqueza. O Putin, percebendo a fraqueza de Emmanuel Macron, mandou logo: olha, queria dizer que eu continuo aberto a negociar com a Ucrânia uma solução para encerrar o conflito. Ah, Tanguy, o Putin mandou essa, rapaz. Como é que pode negociar? Está aberto para negociar? Ah, numa altura dessa, Tanguy, a gente vai cair no papozinho do Putin? Não é possível. Pô, Daniel, e o Macron, o papo do Macron, quando ligou pro Putin, era assim, sabe quando você liga meio sem? Não, eu queria falar uma coisa com você, você não tem assunto, na real, para falar? E aí ele improvisou na hora lá e falou que ele queria conversar com o Putin sobre a possibilidade da Rússia retirar as sanções para que a Ucrânia possa voltar a exportar alimentos, principalmente pelo Mar Negro. Porra, Daniel, essa não tem condição, né? Porque assim, a guerra está acontecendo basicamente na costa do Mar Negro. Né? Mariupol foi terraplanado, está sendo bombardeado de forma incessante há sei lá quantos dias, agora parou, né? Porque a Rússia finalmente tomou praticamente a cidade toda. Mas a guerra é exatamente ali nos portos do Mar Negro. Assim, sobrou basicamente Odessa, que daqui a pouco vai estar sob ataque também. Então, o papo do Macron não, de repente a Rússia deixa alimentos ucranianos voltarem a ser exportados e tal. E aí o Putin falou assim: ô Macron, é o seguinte, a gente pode ver isso aí, mas quem quer rir tem que fazer rir, né? Assim, eu preciso de uma coisa de você também. O Macron falou assim: claro, Putin, o que você quiser. Ele falou assim: ó, vê aí, cara, para ver se a Europa para de mandar arma para a Ucrânia. Aí complica, né, Daniel? Porque assim, o Macron está claramente fazendo papel de besta. E o Putin está trolando o Macron, pedindo que bem entender. Né? Então, esse é o seu resumo da ligação de Emmanuel Macron para o Putin nesse dia de hoje, depois de mais de um mês sem o telefone tocado, Daniel. Tanguy, você sabe que nós temos aí, sei lá, Tanguy, uma defecção dentro da União Europeia de dois países que já mandaram avisar que não querem saber de novas sanções da União Europeia contra a energia russa, países que argumentam que ainda são muito dependentes de Moscou e que não têm como buscar alternativas. Um deles é a Hungria do seu Orbán, mandou avisar... Zero surpresa. Estou sentindo aí que está tendo um burburinho, que vão rolar aí novas sanções de energia da Rússia. Quer dizer que eu sou contra, já estou mandando avisar. E o outro é a Eslováquia, Tanguy. Veja você, dona Eslováquia,
também mandou avisar que é contra, porque não tem como buscar alternativas, pelo menos no curto prazo. O Daniel, e falando sobre a Europa, né, teve outro país que hoje se manifestou, que falou assim, ó, tá colando a minha peste aí, de que eu sou indecisa, que eu não sei se eu vou, se eu não vou, que porra, estão me impressionando e tal, que é a Alemanha. A Alemanha, Daniel, eu fiquei orgulhoso dela hoje. A Alemanha disse hoje que dará apoio aos ingressos de Suécia e Finlândia na OTAN. Agora, Daniel, eu senti Agora firmeza. vai. Eu vou apoiar. Eu vou apoiar. O que significa que até agora a Alemanha estava pensando. Né? Se hoje ela anunciou isso, significa que até hoje ela estava assim: será que eu apoio? Será que eu não Quer apoio? dizer que Como é que ontem a você... Alemanha estava em dúvida ainda se É, apoiava a entrada dos enfim. dois. É isso. Basicamente, Hoje essa é a diz, mensagem. hoje diz que vai. E aí, Daniel, só para a gente lembrar, a Alemanha em ocasiões anteriores, chegou a recuar, né? Tanto quanto a Geórgia, quanto a própria Ucrânia. Começaram a negociar com a OTAN e a Rússia agiu nas duas vezes. Dona Angela Merkel falou assim: acho melhor não, vamos ver, vamos pensar, a guerra complicada e tal. Então agora o Olaf Scholz estufou o peito e falou assim: eu não, porra, vou aceitar e de repente Suécia e Finlândia entram aí. E aí a de hoje, Daniel, foi basicamente o Olaf Scholz continuou reclamando do fato de que a Ucrânia não aceitou receber o presidente, né, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. A gente falou sobre isso, né? Então ele disse que queria ir para Kiev e tal, e o governo ucraniano falou assim: não vamos receber o presidente alemão, porque ele tem ligações históricas com o Putin. Então, nesse momento, Daniel, a gente já falou sobre isso, existe uma peregrinação de lideranças para Kiev, é uma demonstração de apoio, uma demonstração de força. A gente já falou sobre a quantidade, aliás, de oficiais norte-americanos, né, de pessoas do governo americano que estão indo para Kiev. E hoje, quem esteve em Kiev foi o líder da oposição alemã, aliás, o líder da CDU, né, partido da Merkel, que é o Friedrich Merz. Né? Ele foi para Kiev e fez críticas ao chanceler, falou assim, pô, ele tinha que estar apoiando mais. Nunca críticas muito duras, mas pô, a gente esperava um apoio maior e tal. E aí, assim, bola na quadra do Olaf Scholz, que vai ter que falar sobre isso, e ele falou assim, não, a Alemanha continua, né, considerando que o gesto foi extremamente indelicado de não receber o presidente, né, o presidente da Alemanha e tal, então eu não vou, continuo dando apoio. Não se pode, né, barrar a visita de uma pessoa tão importante para um parceiro tão fundamental para a Ucrânia contra a Alemanha e tal, contra a Alemanha. E aí a resposta, Daniel, veio por parte do embaixador ucraniano em Berlim, que basicamente disse o seguinte: Alemanha, para de mimimi, para de encher o saco, você tá choramingando e não é momento disso, porra, a gente está preocupado com coisas maiores. Basicamente, né, o embaixador ucraniano em Berlim falou para o governo Olaf Scholz, enfim, tomar jeito, tomar tenência, parar de reclamar e mandar aquelas armas que têm que ser enviadas, Daniel. Ô, rapaz, mas a Alemanha, hein? Eu vou te dizer uma coisa, hein? Seu Olaf Scholz, seu Olavo Scholz, é o cara meio indeciso, hein? Esse menino, hein? De vez em quando ele vai que vai, fez que fez, acaba fingindo que vai que não foi e acaba fundo. É um negócio confuso para onde está apontando o seu Olavo Scholz, hein? Mas, Pois é. Tanguy, eu queria destacar que no dia de hoje o Putin assinou um decreto onde ele intenciona proibir a exportação de matérias-primas extraídas na Rússia para entidades alvo dessas novas sanções. Quais são essas entidades? Ele não disse. Quais são as matérias-primas? Também não. Mas foi formada ali uma comissão para que nos próximos dias sejam definidos quais são os alvos dessa sanção e quais são as matérias-primas que terão a sua exportação proibida para esses alvos. Aliás, é algo que o Putin tem feito com alguma frequência. Ele vai lá, assina um decreto, assinando um decreto, ele estabelece um prazo justamente para que a burocracia russa busque ali a melhor maneira de operacionalizar esse decreto. Foi a mesma coisa com os rublos, o pagamento em rublos do petróleo, etc. Tem sido aí um certo modus operandi, tem sido aí uma certa prática do Vladimir Putin, decreta e depois vamos regulamentar, vamos ver como é que nós operacionalizamos isso em termos concretos, mas é a Rússia anunciando que vai proibir a exportação de matérias-primas, lembrando que a Rússia é uma grande produtora de commodities, não apenas de petróleo, tem recursos minerais bastante abundantes, afinal, estamos falando do maior ou do país com a maior extensão territorial do mundo,
consequentemente, tem muitos recursos naturais na Rússia que podem ser explorados e exportados pelo país. Não, lembrando que não é apenas o tamanho, né, mas é a concentração também de recursos naturais que a Rússia tem. Aliás, é uma força que a Rússia tem, de fato, a quantidade de recursos naturais. E, aliás, Daniel, já que você está falando sobre o governo russo, a gente falou ontem aqui que daquele discurso catastrófico do Lavrov, né, dizendo que Hitler tinha sangue judeu. Até hoje eu estou tentando entender, enfim, qual foi a lógica dele, né, mas basicamente dizendo que, olha, não tem nada esse negócio aí do Zelensky não poder ser nazista, né? Afinal de contas, o Zelensky é judeu. Uma vez que, né, o Hitler tinha sangue judeu e também fez o que fez. Né? Então, basicamente, isso levou Israel a pedir explicações. Aí, Daniel, quando você dorme, né, você acorda no dia seguinte, você fala assim, ih, rapaz, tô achando que eu falei besteira. Você tem duas opções. Você pode recuar ou você pode dobrar a aposta. Eu quero que você tente adivinhar, Daniel, qual foi a postura do senhor Sergei Lavrov. Ele recuou ou ele dobrou a aposta? Tanguy, a chance do Lavrov ter acordado e pedido desculpa, estava doidão, é zero. Então, ele dobrou a aposta, certamente. Ele disse, Daniel, que agora ele tem provas concretas de que Israel está apoiando os neonazistas ucranianos. Não é possível. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele fala, Daniel, não é possível. Primeiro, você está com poucos amigos. Você está com poucos amigos, você não pode perder os que você tem, cara. Ninguém quer conversar com a Rússia, cara. Israel está lá. Israel está conversando com a Rússia, está neutro, bem ou mal, etc. E ele agride Israel assim gratuitamente. Cara, segundo ele, Israel está a troco de quê? É a minha pergunta. A troco de quê que você está fazendo isso? Porque assim, você está acusando a Ucrânia de ser nazista, traz Israel para o seu lado. Assim, porra, meu aliado, olha aqui, Israel, tá vendo aqui, ó, como é que Israel é meu aliado? Ah, não, cara, ele foi lá e disse que Israel está apoiando os neonazistas ucranianos. Então, assim, ele dobrou a aposta loucamente, assim. Então, enfim, o Lavrov, não sei se ele vai acordar amanhã e falar assim, gente, foi mal, eu tava doidão 2 vezes. Mas eu acho que não, né? Eu acho que a aposta é que não vai fazer isso, não. Ainda falando sobre o cenário do conflito, né? Depois tem uma pauta aqui fora do conflito. O Boris Johnson foi o primeiro líder internacional, né? O primeiro líder estrangeiro, a discursar para o parlamento ucraniano desde o início da guerra. Tá? E, basicamente, ele usou a estratégia Zelensky de discurso e, mais uma vez, citou o discurso do Churchill, né? Basicamente fazendo aquele paralelo entre os discursos do Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, na resistência contra o nazismo, a resistência ucraniana contra a Rússia. Lembrando que o Boris Johnson é um entendido, um conhecido, né, da história do Churchill. Afinal, ele é um biógrafo do Churchill. Ele escreveu uma biografia chamada The Churchill Factor. Aliás, então, isso deu muita visibilidade para ele, para o Boris Johnson. Muita, porque ele conseguiu se colocar como um político conservador, tradicional, nacionalista, né, voltado para as bases, para as raízes britânicas e tal. Então, ponto importante aqui, né, o Boris Johnson discursou, né, basicamente dando força para a resistência ucraniana no parlamento da Ucrânia, Daniel. Aliás, Tanguy, o Boris Johnson, nesse discurso para o parlamento ucraniano, ele meteu um Sejura, né? Ou melhor, ele fez jus à coluna Sejura do Petit Jornal. Ele disse o seguinte, olha, o Ocidente fracassou coletivamente na resposta à invasão da Crimeia pela Rússia em 2014. Sejura, Boris Johnson. Pois é, ele meteu essa, rapaz. Falou isso para o parlamento ucraniano, ali, um meia-culpa, etc., que o Ocidente fracassou coletivamente. Mas depois ele emendou, disse que vai continuar fornecendo armas, financiamento, ajuda humanitária. Estamos aqui, vai ser completamente diferente dessa vez. Mas eu senti que havia uma mensagem subliminar que era mais ou menos a seguinte, em 2014 não era minha gestão, não tem nada a ver com isso. Não era eu, depois era meu. Né? Foi antes do Brexit, inclusive, o Reino Unido estava metido com a União Europeia, esse europeu, você sabe que é um problema, mas o Ocidente falhou coletivamente e o Boris Johnson ganha aí o troféu Sejura de hoje do Petit Jornal. Se deixar, o Boris Johnson, inclusive, vai incentivar a Ucrânia a sair da União Europeia assim que entrar. Quando você entrar, eu te dou todos os passos, você sai. Porra, é uma sensação maravilhosa. Daniel, falando um pouquinho sobre o cenário do conflito em si, os Estados Unidos também colocaram, né, fizeram a sessão Sejura de hoje e disseram que os avanços russos no leste estão lentos. Parece que está devagar mesmo. Não pode ser. Mas Sejura mesmo que está lento? Diz que está devagar. Achei que estava rápido.
E os Estados Unidos deram a explicação que eles disseram que o início da guerra foi tão difícil para a Rússia que, nesse momento, as forças russas, de uma forma geral, assim, toda a cadeia de comando, os próprios soldados e tal, estão com uma profunda aversão ao risco, ou seja, não estão querendo assumir qualquer Não tipo de pode ser. posição Não um pode pouco ser. mais ousada. Quer dizer Então, que isso. eles não estão convencidos de que a guerra, enfim, seria uma boa ideia, que eles seriam recebidos de braços abertos. Parece que Parece que não é não. mais. Não, Poxa, parece que não, rapaz, Daniel. que Parece que, coisa, parece hein? que tá tendo, parece que o pessoal está meio chateado com eles lá. Eles não entenderam muito bem ainda por quê, mas parece que de fato tem ucranianos que estão chateados. Mas os Estados Unidos eles fizeram, assim, disseram uma outra coisa que muito rapidamente a gente vai saber se vai se verificar ou não. Mas os Estados Unidos acham, Daniel, que a Rússia até meados de maio, meados desse mês agora, deve fazer algum tipo de referendo em Luhansk, Donetsk e Kherson, mais ou menos no modelo que eles fizeram lá em 2014 na Crimeia. Lembrando, né, em 2014, 97% dos votos na Crimeia foram dados pela anexação pela Rússia. É o que a Rússia utiliza para dizer que, olha, é uma anexação absolutamente legítima, a população pediu, a Rússia foi lá e ocupou. Tanto é que não foi nem uma invasão militar, uma guerra, nem nada disso. A população da Crimeia pediu e a gente apenas atendeu, né? A A Rússia, autodeterminação dos povos. Eles querem a ser Rússia russos, russos serão. Simples assim. é, a Rússia tira pedido. Pediu, tá aqui um passaporte para você, a nacionalidade. Então, os Estados Unidos acreditam que até meados de maio, que é arriscado, tá? A gente está falando aí de 10 dias, né? Mas que até meados de maio, portanto, a Rússia deve organizar mais um referendo como esse, tanto no Luhansk quanto Donetsk e Kherson, que fica logo ali na parte continental da Ucrânia, logo ao norte da Península da Crimeia. Seria uma forma da Rússia, na verdade, se ajustar a esse novo objetivo, que é assumir menos riscos, mas tentar consolidar as áreas nas quais a Rússia já conseguiu algum tipo de avanço em território ucraniano, Daniel. Tem que hoje surgiu uma notícia que é, no mínimo, curiosa, em função dos últimos acontecimentos que vinham ocorrendo do relacionamento entre Estados Unidos e China. Pois bem, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos anunciou que está em processo de revisão de algumas tarifas de importação impostas à China, tarifas que foram majoradas durante o governo do Donald Trump, né, dentro daquele contexto de guerra comercial, e o Biden nunca havia mexido nessas tarifas de importação. Existe, portanto, a proposta, aliás, essa movimentação começou através de parlamentares americanos para que houvesse uma redução das tarifas de importação em relação a alguns produtos chineses, para diminuir a pressão sobre a inflação nos Estados Unidos. Tecnicamente, isso faz sentido. Uma das estratégias para reduzir inflação em qualquer lugar do mundo é reduzir tarifas de importação, os produtos importados entram mais baratos, aumenta a oferta e, consequentemente, acaba ajudando ali no processo inflacionário. Mas é no mínimo curioso, porque Estados Unidos e China vinham aí em rota de colisão, aumentando as tensões, inclusive com ameaças de sanções por parte dos Estados Unidos, e agora demos aqui um 180 e uma autoridade americana está falando aí na possibilidade de reduzir tarifas de importação para uma série de produtos chineses com o objetivo de reduzir a inflação dentro dos Estados Unidos. Isso reflete, Daniel, uma percepção que vem sendo comentada nos Estados Unidos, que é que os Estados Unidos têm visto com muito bons olhos a postura chinesa diante da guerra. Segundo os Estados Unidos, até agora não há indícios de que a China teria ajudado a Rússia, nem do ponto de vista político, econômico, a contornar sanções, fornecimento de armas, nada disso. Então, os Estados Unidos se dizem bem impressionados com a posição chinesa, né, diante do conflito, enfim. E isso talvez, inclusive, enfim, justifique tanto essa postura que você descreveu agora, uma tentativa de facilitar um pouco a vida da China do ponto de vista comercial. E lembrando que o Biden ele vai para a Ásia, ele vai fazer uma viagem à Ásia no fim desse mês agora. Tá? Ele vai passar por Tóquio e por Seul, tá? Então dois parceiros importantes, né? Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, dois países importantes para a inserção norte-americana no continente asiático. Lembrando que ao longo dessa visita, né, dessa viagem que ele vai fazer por lá, a China, obviamente, vai ser um dos assuntos mais importantes. Né? Tanto é que uma das reuniões que ele vai fazer quando estiver em Tóquio vai ser exatamente uma reunião do Quad. Quad, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que tem por objetivo conter a China. Né? Conter a É o China do ponto de vista grupo do político, Nós econômico. Odiamos a China, né?
É isso. Então, os Estados Unidos eles têm uma posição meio dúbia com relação à China nesse momento, que é ótimo, legal, né? Estão tendo uma postura maneira com relação à guerra, né? Não colaram demais com a China, com a Rússia, perdão, no cenário de guerra, sanção econômica e tal, o que não é suficiente também para a gente passar a considerar que a China está do nosso lado, é nossa aliada e tal. Então, ele vai para lá para basicamente conferenciar, né? Consultar, conversar com seus aliados. Né? Mais uma vez, a gente vai acompanhar certamente aqui no Petit Jornal muito de perto essa viagem do Biden ao continente asiático. Mais uma vez, ele vai a Tóquio e Seul. E já que a gente está falando sobre os Estados Unidos, Daniel, a gente teve uma informação importantíssima hoje, né, para o cenário político norte-americano, tendo em vista que a gente tem eleições de meio de mandato, né, as midterms, em novembro, enfim. Então, a própria presidência do Biden ela vai acabar sendo bastante impactada por isso. Teve o vazamento de um documento, Daniel, que foi vazado para um site chamado Político, que é um site mais importante, né, acerca do cenário político norte-americano, e que mostra um relatório que teria sido assinado pelo juiz da Suprema Corte, né, o Samuel Alito, que é um juiz conservador, foi indicado em 2006 pelo George W. Bush, indicando que a Corte está profundamente inclinada a reverter uma decisão da própria Corte do ano de 1973, que é uma decisão do caso Roe versus Wade, e que basicamente regulamenta o direito ao aborto. Então, essa decisão de 1973, ela estabelece que, olha, o aborto é ok, você pode ter, e cada estado, portanto, vai regulamentar, vai colocar limitação e tal, mas é um direito, o aborto é um direito das mulheres. E que há, portanto, uma pauta conservadora nos Estados Unidos nesse momento para, eventualmente, né, há uma inclinação por parte da Suprema Corte para reverter essa decisão. Mais uma vez, 1973, então uma decisão bastante consolidada, tem jurisprudência e tal, mas a inclinação nesse momento da Suprema Corte é a possibilidade de reverter. Primeira coisa curiosa é quem foi que vazou. Né? Me parece ser alguém que queira exatamente que haja uma campanha contra essa reversão. Tá? Tanto é que hoje a gente teve várias forças americanas tentando exatamente fazer pressão contra isso, inclusive o próprio Joe Biden. O Biden disse, olha, a resposta tem que ser nas urnas, e em novembro elejam deputados que sejam contra essa reversão, ou seja, a favor do direito ao aborto, enfim, do direito ao planejamento familiar, né, como ele colocou. Para você ter uma força de pressão a mais. Mas, de qualquer maneira, é algo que a gente sabe, Daniel, que essa pauta dos costumes é muito importante nos Estados Unidos nesse momento. Foi um dos debates mais importantes nas duas eleições das quais o Trump participou. A gente tem, de fato, um peso conservador muito grande. Né? O Trump conseguiu colocar uma maioria conservadora na Suprema Corte. Então, sem dúvida, é um dos assuntos mais importantes da política norte-americana para as próximas semanas, próximos meses, certamente, essa possibilidade de reversão da decisão Roe versus Wade de 1973. Daniel. Tanguy, ainda uma nota econômica sobre os Estados Unidos, foi divulgado que eles exportaram para a Europa durante o mês de abril 50 milhões de barris de petróleo, através principalmente dos terminais no Texas e na Louisiana. Na prática, a gente está falando de um esforço grande dos americanos, eles efetivamente não têm essa tradição de exportar enormes quantidades de petróleo. Aliás, num passado não tão distante assim, os americanos chegaram a proibir exportações de petróleo com o objetivo de privilegiar ali o abastecimento do mercado interno, mas eles estão efetivamente cumprindo aquilo que prometeram aos europeus e estão ampliando de forma muito significativa os embarques de petróleo em direção ao velho continente. Existe, inclusive, a expectativa de que nesse mês de maio essa marca dos 50 milhões de barris exportados seja ultrapassada e que, consequentemente, os americanos ampliem ainda mais esse esforço de abastecimento energético da Europa em substituição à Rússia. Lembrando que o presidente Joe Biden decidiu, inclusive, a colocar para jogo uma parte expressiva das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente quanto os americanos conservam nessas reservas, mas as estimativas apontam ali algo em torno de 700 a 800 milhões de barris de petróleo. O fato é que a gente tem aí, efetivamente, os americanos entregando a promessa de tentar suprir, ainda que em parte, a Europa com energia, mais especificamente com barris de petróleo. Maravilha. Daniel, posso falar sobre a Ucrânia, cara? Por favor, vamos nessa.
Não é Polônia? Cara, É Ucrânia mesmo? Ucrânia não, Polônia, Ah, Polônia. Polônia. Essa fala é sempre sobre a Polônia, né? Então vamos falar sobre a Polônia hoje. A Polônia continua sem freio, Daniel. A Polônia não Ah, tem não é jeito, não se possível, emenda. Tanguy. Alguém A tem que Polônia medicar a continua sem. Polônia. A Polônia, eu acho que a medicação nem pega mais, cara. Acho que ela já desenvolveu resistência a qualquer tipo de medicação. A Polônia disse hoje, Daniel, o seguinte: declaração, abre aspas, a Polônia vai se posicionar sobre um assunto importante envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Polônia não aceitará qualquer acordo de paz em que a Ucrânia, em que parte da Ucrânia sejam cedidas para o agressor. Aí nessa hora eu fiquei me perguntando, vem cá, mas é a Polônia que está sendo invadida ou a Ucrânia, né? Porque basicamente o que a Polônia está dizendo é: eu, Polônia, não aceitarei que a Ucrânia ceda seus territórios, qualquer território seu, para o agressor que é a Rússia, né? Então, basicamente a Polônia está dizendo que ela não aceita um acordo de paz de uma guerra dos outros, né? Qual ela não é uma Mas das é partes, ela não é invasora território, nem está sendo invadida. Tanguy, é território da futura Commonwealth of Ukraine and Poland. A gente já falou sobre isso no episódio anterior. Existe aí esse projeto de formar uma Commonwealth entre os dois países. E a Polônia está olhando lá na frente, está pensando, pô, não pode ter a diminuição do território do Estado que será formado por mim mais Ucrânia, né? Entendi. Mas é basicamente como se eu dissesse aqui, Daniel, fala assim, ó, Daniel, eu não aceito que o seu condomínio aí tome uma decisão sobre o uso das áreas comuns do seu prédio aí. É mais ou menos isso, né? Assim, eu simplesmente não aceito. E o que foi mais curioso é que o parlamento ucraniano aplaudiu, falou assim, ó, tá vendo, é assim que se dá apoio. Porra, é assim que se faz. Entendeu? Não pode aceitar, a Polônia não vai aceitar, então a gente também não vai. Né? E agradeceu. Thanks, friends and partners. Né? Então, obrigado, amigos e parceiros. Né? E colocou um tweetzinho, né, com as mãos segurando, né? Ucrânia, Polônia, dando as mãos. Então, eu achei bonita a posição da Polônia de não aceitar um cessar-fogo que envolve outros dois países. Tanguy, podemos falar sobre oligarcas? Opa, vamos lá. Solta a vinheta aí. Rapaz, agora é oficial, né? O principal destino para os oligarcas russos se tornou, veja você, a Turquia, Tanguy. A Turquia, o pessoal está achando que a Turquia é mais perto, está ali do outro lado do Mar Negro. Turquia não aceitou essas execráveis sanções ocidentais, embora a Turquia seja membro da OTAN. O fato, Tanguy, é que os números de migração de investimentos e de cidadãos russos em direção à Turquia efetivamente impressiona. Para você ter uma ideia, no mês de fevereiro de 2022, nós tivemos um crescimento de 55% nas vendas de imóveis na Turquia. E, nesse caso, o destaque absoluto é de cidadãos russos. O crescimento de compras de imóveis por cidadãos russos na Turquia foi de 96%. E o crescimento de compras de imóveis por cidadãos ucranianos na Turquia foi de 85%. Também disparou a solicitação por parte de cidadãos russos de Golden Visa turco. O Golden Visa na Turquia ele é conseguido quando você investe $250 mil, pelo menos $250 mil em imóveis, ou então $500 mil em aplicações financeiras. Os russos estão indo principalmente para cidades costeiras. Você sabe que o russo gosta de sol, né? Gosta de praia, então estão indo ali para as cidades costeiras da Turquia, cidades como Bodrum, Marmaris e Fethi, que são cidades que têm sido aí preferidas e prediletas pelos cidadãos russos. Um outro dado que chamou muito a atenção é o recorde de 64 empresas russas novas que se estabeleceram na Turquia no mês de março. Quer dizer, empresas que transferem a sua sede da Rússia para a Turquia, e existe aí, inclusive, a expectativa de que esse número cresça ainda mais em abril, o que é algo impressionante. Então, Tanguy, Turquia, veja você, a Turquia não está sendo seduzida por essas sanções ocidentais, essas sanções contra pessoas físicas, contra homens de bem, mulheres de bem, pessoas que ganharam lá o seu dinheiro na Rússia e agora estão levando o seu patrimônio para a Turquia. A maior parte, inclusive, de deslocamentos de iates de oligarcas russos sancionados também está agora, segundo o monitoramento, indo em direção à Turquia.
temos, inclusive, um iate do seu Abramovich lá na Turquia. A gente falou sobre isso Falamos. numa oportunidade anterior e ele continua lá, continua na costa turca, o que mostra aí que a Turquia está de braços abertos para oligarcas russos. Então, você, amigo oligarca russo, que ouve aqui o Petit Jornal, saiba que a Turquia está de braços abertos para te receber. Maravilha. Daniel, vamos falar sobre Polônia? Vamos nessa. Daniel, dia 10 de maio, 21 horas, nós teremos mais uma aula gratuita do Petit Cursos. É uma tradição, a gente já faz isso, já tem quase 2 anos, já vai fazer 2 anos agora, né? Que de tempos em tempos, normalmente uma vez a cada 5 semanas, nós damos uma aula gratuita. A última foi sobre a OTAN, enfim, um tema importante para o cenário atual, entender a história da OTAN, né? O que condiciona a OTAN, quais são os desafios da OTAN, a história da OTAN. E para a próxima aula gratuita, que vai acontecer no dia 10, a gente achou importante falar sobre o protagonista mais importante dessa guerra, né? Que Olha é aí. a Polônia. Tá? Então, a próxima aula gratuita, mais uma vez, que vai acontecer no dia 10 de maio, às 21 horas, será Polônia Sem Freio. Esse é o título da aula, tá? Polônia Sem Freio, o país mais proativo da guerra. Em que, basicamente, a gente vai tentar responder por que diabos a Polônia é sem freio. Assim, o que faz com que a Polônia seja sem freio dessa maneira? Porque não é somente ser sem freio, né? Porque, assim, você pode ter alguém que é sem freio, mas que está parado. Está sem freio, mas está parado. A Polônia não. A Polônia está sem freio na descida, né? Embalada, né? Ela não tem freio nenhum e ninguém vai segurar ela. Então, a próxima aula é a Polônia sem freio, o país mais proativo da guerra. Quem assistir a essa aula segurando o estilingue na mão ganha brinde, tá? Ganha um salve, ganha um alô. Então a gente vai falar, inclusive, sobre os planos poloneses, eventualmente fazer, né, Daniel, aquela Commonwealth, juntar um pouquinho ali a Polônia com a Ucrânia, fazer um país só, enganar todo mundo e colocar a Ucrânia para dentro da OTAN, para dentro da União Europeia. A Polônia, Daniel, tem a impressão de que ela só nega imposto de renda, não deve só negar imposto de renda, só nega imposto de Provavelmente, renda, cara. compra Provavelmente. recibo, né? Deve ter um monte de esquema por aí. Então a gente vai falar exatamente sobre por que a Polônia é esse país sem freio. Então, acessa lá o nosso YouTube, tá? O YouTube do Petit Jornal vai acontecer por lá. Se inscreve, né? Bota lá o sininho, já bota na sua agenda aí e acessa lá o nosso site www.petcursos.com.br, porque terça-feira que vem, dia 10 de maio, 21 horas, a gente fala sobre a Polônia. Então, aula gratuita na próxima terça-feira no YouTube do Petit Jornal sobre Polônia. Inclusive, a gente vai explicar por que a Polônia tem tanto medo da Rússia. Porque é um negócio assim, é um pânico, rapaz, que precisa ser estudado e será estudado por nós nesse encontro, nessa aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. Lembrando que essas aulas gratuitas periodicamente acabam acontecendo. E também fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, a você que é apoiador, a você que é apoiadora do Petit Jornal, você que mantém esse projeto de pé, você que viabiliza que nós estejamos aqui numa live no Instagram às 23 horas e 39 minutos de uma terça-feira, é graças a você. Então fica o nosso carinho, o nosso obrigado, a nossa gratidão a você que é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal. E se você ainda não é, fica o convite para se tornar. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas para você se tornar um apoiador, seja no Brasil, seja no exterior, seja com PicPay, seja com Pix. Tem várias alternativas para você se tornar um apoiador, um amigo do projeto do Petit Jornal, Tanguy. É isso. Amanhã a gente está de volta com bate-papo número 267. Aparentemente, Daniel, os assuntos não rareiam, né? A gente estava achando que com o passar do tempo vai começar a ter menos assunto e aparentemente tem cada vez mais assunto, né? Cada vez mais temas importantes. Então amanhã a gente está de volta com bate-papo 267. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Olha aí. Então, semana que vem tá aula gratuita, hein, senhor Tanguy? Qual é a boa? Coisa boa. Polônia, rapaz, a gente vai contar todas as artimanhas da Polônia, como é que a Polônia hackeia Vai tudo, ser uma aula épica, tenho a como é dizer isso. como é que ela compra gás russo sem ser gás russo, ela compra gás russo da Alemanha de segunda mão e diz que está resistindo. É isso que a gente vai fazer semana que vem. É uma aula basicamente para a gente se divertir, né? É uma aula para
dar aquela relaxada, né? Porque eu acho importante também. E aí vamos fazer referências históricas também. Tem que contar as histórias da Polônia. Que a Polônia, pô, tem um negócio brabo, rapaz. A Polônia ficava lá evangelizando os ortodoxos russos e tal, tornando eles católicos. Tem as tensões religiosas, tem muita coisa, tem muita história. Daniel, mas se a gente for contar todas as vezes que a Polônia foi dividida, acho que a aula vai ter 6 horas, cara. Vai ser isso Pode mesmo? Você ser, vai falar de pode todas as ser, vezes? pode ser. Não sei, mas de algumas acho importante fazer algumas referências, Sim. mesmo que en passant, né, as mais importantes, porque afinal a dominação russa do território polonês chama-se terça-tarde, né? Quer dizer, é É, algo que é. acontece quase toda semana. É isso. Não, e se for pegar também divisão, dividiu. A Alemanha e a Rússia dividiram a A Polônia. É Polônia. igual a Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos tem. E ninguém nem se impressiona. Ih, tem Copa do Mundo esse ano. Mais uma Copa do Mundo aí para o currículo, né? E é mais ou menos assim que funciona. Então acho que a Polônia está com esse medo também, né, Daniel? Dependendo do negócio do curso da guerra, a pessoa pode olhar para a Polônia e falar assim: pô, a gente podia fazer um acordo de paz aqui entre a gente? E levar a Só Polônia a gente junto. pegar a Polônia, pega a Polônia de vídeo, todo mundo fala assim, porra, ótima ideia, isso aí, pega a Polônia de vídeo. Então a Polônia está nessa de correr exatamente para tentar não ser, né, o bode expiatório que vai solucionar a guerra entre todos os países, né? O Tanguy, e o pessoal comprou selos, rapaz? Me conta aí, você que está administrando aí os selos. O pessoal Ô, está comprando Daniel, selos? o Instagram não me permite mais ter acesso àquela listinha maravilhosa que ela fazia Pô, era antes, bacana que é aquilo, com né? todo, mas era bom, né, cara? Nem tudo que é bom permanece. Mas, por exemplo, a Vivi Santana Fotografia comprou um selo. Muito Muito obrigado, obrigado. Vivi Santana. Teve a galera que a gente já agradeceu lá no início, cara, mas aí eu tenho que voltar no chat todo. Ó, Elizabeth Arruda comprou selo também. Muito obrigado, Elizabeth. Uranes, olha aí. Letícia Rangel, também conhecida como a minha Obrigado. irmã, comprou Olha selo aí. também. Obrigado, Letícia. Astróloga de mão cheia, quem quiser uma astróloga aí, ó. Tem o contato da Uranice. Quem mais? Pô, cara, e depois é lá no início da live que é a galera que a gente já agradeceu. De qualquer maneira, gente, muito obrigado para quem comprou selo. Ó, Lia B. Martins comprou selo também. Muito obrigado, Lia. Gente, vocês são fundamentais para a gente manter nosso projeto, então muito obrigado. Se você não quiser comprar selo aqui, pode ser também por Pix, tá? Eu vou botar o Pix na descrição do episódio, então quem quiser aí, fica à vontade para mandar por Pix também. Não é isso, Maravilha. Daniel? É isso, gente. Um Maravilha. Ó, abraço. a Milai Sacabral, Milai Zacabral Paz, é isso? Comprou selo também. Comprou selo 2 vezes, aliás. 2 selos. Gente, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Até a tchau. próxima, gente. Valeu.